Sabe aquela conversa silenciosa que acontece dentro do nosso corpo o tempo todo? Pois é, ela é uma verdadeira orquestra hormonal que comanda a nossa saúde reprodutiva. E o mais legal é que hoje, aqui neste Explainer, a gente vai descobrir que o grande maestro dessa orquestra, bom, ele está num lugar que você provavelmente não imagina. Então fica a pergunta, quem é que manda de verdade na nossa fertilidade? Se a sua primeira resposta foi, os ovários ou os testículos, se prepara, porque a resposta é bem mais interessante. O verdadeiro chefão, o centro de controle de tudo, fica bem aqui, dentro do nosso cérebro. Bora entender como essa hierarquia toda funciona? Olha só o nosso roteiro para hoje. A gente vai começar lá no comando central, no cérebro. Depois, vamos seguir a cascata de sinais que ele dispara. Aí a gente vê como as gônadas respondem, entende o ciclo de feedback que equilibra tudo e, no final, a parte mais legal, como a gente aprendeu a hackear esse sistema todo. Então vamos lá, começando pelo topo, pelo comando central. É que a nossa reprodução, sabe, não é nada aleatória. Pelo contrário, ela é gerenciada por uma estrutura super organizada chamada eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, ou, para facilitar, HHG. Eu sei, o nome assusta um pouco, mas prometo que a ideia por trás é bem mais simples do que parece. Para entender isso de um jeito fácil, pensa no eixo HGG como se fosse uma empresa. Lá no topo da hierarquia, a gente tem o hipotálamo, ele é o CEO, o chefão que dá as ordens estratégicas. Logo abaixo vem a hipófise, que é a gerente. Ela pega as ordens do CEO e, você sabe, repassa para a equipe. E lá na base, quem são os funcionários? As gônadas, ovários e testículos. Elas são a nossa fábrica, o pessoal que bota a mão na massa e produz o resultado final. Ok, beleza. Se o nosso corpo é essa empresa, fica a dúvida. Como é que uma ordem do CEO chega lá na fábrica? Como eles se comunicam? A resposta é através de uma cascata de sinais, usando uns mensageiros químicos bem especiais. E esses mensageiros são os famosos hormônios. Imagina que eles são como mensagens de WhatsApp ou e-mails que viajam pela nossa corrente sanguínea, que funciona como uma espécie de internet do corpo. E o mais importante, cada hormônio tem um destinatário certo e uma ordem bem específica. Tipo, comece a produção ou, ok, pode parar. Então, a cascata começa assim, ó. Primeiro, o CEO, nosso hipotálamo, manda a primeira ordem. Ele libera um hormônio chamado GnRH. Essa mensagem viaja uma distância curtinha, mas super importante, até a gerente, a hipófise. A hipófise entende o recado e, em resposta, o que ela faz? Libera outros dois mensageiros na corrente sanguínea, o FSH e o LH. E são esses dois que vão levar as ordens lá para a fábrica. Certo, então as ordens da gerência, o FSH e o LH, já estão a caminho, viajando pela nossa internet corporal. E aí, o que acontece quando elas finalmente chegam ao destino? Agora a gente vai ver exatamente como a nossa fábrica, as gônadas, reage a esses sinais. Basicamente, o FSH e o LH são as ordens de serviço que chegam lá nos ovários e nos testículos. A mensagem é super direta. Pessoal, tá na hora de trabalhar. Mas trabalhar produzindo o que exatamente? E aqui vem a parte que eu acho simplesmente genial. Presta atenção, os mensageiros são os mesmos, FSH e LH, mas o resultado é totalmente diferente dependendo da fábrica. Olha só, nos homens, o FSH diz, produzam espermatozoides, e o LH diz, produzam testosterona. Já nas mulheres, o FSH estimula os folículos a crescerem, liberando estrogênio. E o LH, ele é o grande responsável por disparar a ovulação e depois mandar produzir progesterona. É o mesmo comando, com duas respostas completamente especializadas. É incrível, né? Beleza, vamos recapitular. O CEO mandou a ordem, a gerente repassou e a fábrica está lá a todo vapor produzindo. Mas como é que o CEO sabe que o trabalho foi feito? Ele precisa de um relatório, certo? E é aí que entra a parte mais elegante de todo o processo. O ciclo de feedback. Esse sistema de comunicação de volta para a chefia tem um nome: feedback negativo. E não é nada de ruim. Pensa no termostato do seu ar-condicionado. Quando o quarto chega na temperatura que você programou, ele desliga sozinho para não virar uma geladeira, certo? No nosso corpo, o produto final, ou seja, os hormônios como estrogênio e testosterona, faz exatamente a mesma coisa. É um ciclo de comunicação simplesmente perfeito. Quando os níveis de estrogênio ou de testosterona atingem o ponto ideal, eles mesmos mandam uma mensagem de pare lá para cima, para o hipotálamo e para a hipófise. É literalmente a fábrica ligando para o CEO e falando: chefe, meta batida, já produzimos o suficiente por hoje. E o que acontece? O cérebro entende o recado e diminui a produção de GnRH, FSH e LH. Isso mantém tudo em um equilíbrio perfeito.
Entender todo esse mecanismo de ordens e relatórios já é incrível, né? Mas fica ainda mais impressionante quando a gente descobre que a ciência aprendeu a hackear esse sistema, a usar as regras dele a nosso favor. É exatamente essa a lógica por trás dos contraceptivos hormonais. O que um contraceptivo hormonal faz, basicamente, é introduzir no nosso corpo versões sintéticas daqueles hormônios da fábrica, o estrogênio e a progesterona. Com isso, os níveis desses hormônios ficam sempre altos, de forma artificial. Lembra daquele sinal de pare que a fábrica mandava para o CEO? Pois é, os contraceptivos mantêm esse sinal de pare ligado o tempo todo. E esse hack pode ser feito de jeitos um pouco diferentes. A pílula combinada e o implante, por exemplo, eles são especialistas em manter aquele sinal de pare sempre ativo. O cérebro fica constantemente recebendo a mensagem de produção ok, então ele nunca manda as ordens de FSH e LH. E sem aquele pico de LH, a ovulação simplesmente não rola. Já a mini-pílula foca em outra estratégia, mais local, que é deixar o muco cervical mais espesso. Mas a ideia central é a mesma. A gente está usando as próprias regras do corpo para gerenciar a fertilidade. E o quão bem esse hack funciona na prática? Bom, dá uma olhada nesse número. 99,95%. Essa é a eficácia de um método como o implante subdérmico, por exemplo. Esse número mostra o poder gigantesco que a gente ganha quando entende a fundo como essa orquestra hormonal funciona. É, sem dúvida, um dos maiores feitos da medicina. E isso tudo, claro, nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Hoje, a gente usa esse conhecimento para algo tão importante quanto controlar nossa fertilidade. Mas, se a gente já consegue reger essa orquestra com tanta precisão, qual será o próximo passo? O que mais a gente vai conseguir fazer com esse poder de entender a linguagem secreta do nosso corpo? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar a gente neste Explain.